pelo menos em relação a ele, que seja designada uma outra data e que tenha essa determinação dos autos de que ele não deveria comparecer com o fardamento dele, que é o previsto, e com uma outra roupa que fosse digna, né, para o ato. Excelência, só para eu entender, então. No caso, o Rafael ele não vai participar do interrogatório, no caso? Não, vai participar, doutor. É só alterar a roupa. Mas aí que roupa que ele vai botar? Doutor, não sei. Um terno, alguma coisa, Então, mas eu deveria estar avisado no processo antes. Como é que a gente vai chegar aqui e pedir para ele pedir a roupa para alguém? Pois é. Aí vem um ponto, quero ouvir vocês. A Letícia já se manifestou aqui, dizendo que é justíssima a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O Zósimo diz que milico golpista não pode usar mais a farda, tem de morrer na cadeia. Golpista sem anistia. O Zósimo Pedra de Oliveira. A Marisete Melo diz que 2026 é Lula presidente de novo. E André Pereira, Lula, a verdadeira vítima, não são os bolsonaristas como querem placar. Quero ouvir vocês, gente. Já somos 140 simultâneos, mas eu vou trazer agora o que a gente chama de pé no jornalismo, né? Eu vou trazer uma breve coluna de opinião sobre a matéria que eu trouxe e o vídeo que a gente ilustrou. Eu penso que esses caras deveriam ficar fardados, sim. Eu tenho esse ponto. Eu entendo a liturgia do Alexandre de Moraes em deixar claro que estão sendo julgados militares no personalismo dos seus crimes individuais e não a instituição. O Exército Brasileiro não está sendo julgado. Mas, de alguma maneira, também o está. Não é circunstancial que eles pertençam à instituição Exército. Não é uma coincidência. A instituição Exército é, historicamente, a principal instituição fomentadora do golpismo militar do Brasil. E por isso, quando esses caras receberem a sentença, eu gostaria que estivessem de farda, para que ficasse emblematizado nas manchetes de jornal, nas páginas dos livros e nas nossas memórias, a pedagogia da imagem, fazendo com que anexemos o golpismo militar sendo punido pela primeira vez na história do Brasil. Antes de 64, os militares já tentavam o golpe. Em 64 conseguiram. Nos mantiveram 20 anos desse cárcere. E sempre estiveram, depois de soltar esse osso, nas tentativas de, mais uma vez, nos roer a democracia. Então eu penso que, por mais que o Alexandre de Moraes, de novo, corretamente, no ritual do processo legal, no rito do processo legal, alegue estar julgando, que o julgamento se dá contra militares e não contra o Exército, é inegável que 3 fatores façam com que o Exército também esteja sob julgamento. Um deles é muito sociológico, quantitativo, qualitativo. Quantitativo e qualitativo valida o pertencimento de algo a uma condição sociológica. Há uma grande quantidade de militares envolvidos no golpismo. Há uma grande camada, maior ainda do que aqueles que estão diretamente envolvidos, que apoiariam e que apoiam o golpismo. Militares de farda. O cara pode não estar lá no punhal verde e amarelo, pode não ser um caixa alta estrelado que sentava na mesa com o Bolsonaro e tal, mas ele defenderia o golpe. Porque o quantitativo do Exército defende o golpe. O percentual deve ser gigante. Eu não tenho aqui o dado, mas eu penso que, olha, mais de 80% dos militares devem apoiar o governo militar, rasgando os protocolos do Estado de Direito. Quantitativamente falando, o Exército é golpista. Qualitativamente falando, também é. Porque quem incidiu na lógica do golpe são os mais importantes, é o suprassumo, é o creme de la creme do Exército. General Heleno era pica-fumo no golpe dos anos 60 e 70? 70 e 80? Mas já estava lá. E agora é o protagonista. Os Braga Neto e essa turma, Mário Fernandes, é o mais alto escalão do Exército. É quantitativo pelo número de golpistas no Exército e é qualitativo por quem está envolvido nesse golpe. É o alto escalão que representa logo a empresa Exército. Aí, quantitativo e qualitativo validam o Exército como uma cola, uma goma que conecta os personagens do crime. Só que tem um outro fator que tonifica isso.
o cronológico. Historicamente, o Exército sempre esteve, nunca deixou de estar, desde o princípio do Estado de Direito consolidado no Brasil com a nova República, envolvido na tentativa de dissolução do Estado. Cronologicamente, quantitativamente, qualitativamente, o Exército é golpista. Então, não é circunstancial que a maior parte dos caras que estão julgados no 8 de janeiro sejam militares. Condenar esses caras em farda é dar um recado para a sociedade que os argentinos deram. O Exército não vai destruir a democracia. Eles acham que isso é possível. E não pense que a condenação desses caras vai fazer com que o assanho disso cesse. Pode intimidar um pouco, recuar, retroceder, recrudescer, mas amanhã depois eles voltam. A menos que o ponto final seja muito bem demarcado na linha da história. É claro que eles vão de farda para intimidar, mas deixa aí, Eugênio, porque justamente é um momento da tensão entre as instituições. Você de farda aí, eu de capa preta aqui, eu, Alexandre de Moraes, eu, ministros do STF. Você não está acima da justiça do Estado brasileiro. Você, inclusive, está sendo subjulgado pela justiça porque você não é maior do que ela. E digo mais, seu verde-oliva estrelado, você está sentenciado culpado pela tentativa de dissolução do Estado de Direito, por organização criminosa, por depredação do patrimônio público e tombado, por formação de quadrilha. E você, general fulano, capitão ciclano, tenente-coronel, tem que dar a patente do cara na hora da sentença lida. Você, coronel fulano, você, capitão Jair Bolsonaro, você está condenado a 34 anos de prisão. Você, general Heleno, está condenado a 34 anos de prisão, 43, sei lá, o Katsu. Tem que dar patente, tem que ver os caras de farda. O Exército tem que ser colocado na história como a estética do golpe. O Exército é golpista. Ah, mas não está sendo condenado o Exército. Está. Está sim. Porque são os grandes líderes do Exército. Vamos transmigrar isso para uma empresa privada? Se fosse a Coca-Cola e o CEO da Coca-Cola, os diretores da Coca-Cola, os gerentes da Coca-Cola cometessem um crime de corrupção, tentassem roubar a patente da Pepsi, a gente diz que é um deles, é o CPF ou a Coca-Cola, através de toda a sua potência pensante, o seu núcleo intelectual e gestacional, gestor, é que incidiu nisso. É a Coca-Cola. Então é o Exército. As generalidades, elas precisam servir para justificar o entendimento das coisas por vezes. Um desses aspectos é dizer, a política é corrupta. A política é corrupta? É. Todos os políticos são corruptos? Não. Mas quando a gente diz que a política é corrupta, ninguém diz assim, não, para aí, vamos citar quem são os corruptos, então. É o João, o Pedro, o Paulo, a Maria, o José, o César, o Raimundo, a Nikita e o Gilberto Moreira, não. Não, a gente diz, a política é corrupta. A polícia é opressora. Todos os policiais? Todos os policiais são fascistas? Meu pai é policial antifascista, por exemplo. Aposentado hoje. Antibolsonarista, antifascista. Ligado aos direitos humanos. Policial militar. Meu irmão também. E aí? Mas a gente traz a generalidade para conseguir explicar a natureza da instituição. E a natureza da instituição do Exército é o golpismo. Só que nós estamos diante de um espaço-tempo onde a pedagogia é fundamental para explicar as condições que estamos vivendo. Lá no futuro, eu quero que meus filhos estudem nos livros que em 2025 foram condenados os militares que tentaram dar golpe no Estado do Brasil, que pela primeira vez o Exército foi parado na sua sanha golpista.
E não o fulaninho, Mário Fernandes, o ciclaninho, Heleno, o beltraninho, Braga Neto. Diminui o pertencimento desses caras pelo Exército, porque se não fossem do Exército, não teriam o poder para isso. Se você tirar o poder da Verde Oliva de Heleno, ele é um velhinho dando pipoca para os pombos na praça, lendo o jornal de ontem, sem trazer risco nenhum à sociedade. Ele só é o tirano que é, o sanguinolento das terras do Haiti, o golpista abraçado no demônio Bolsonaro, porque é do Exército. Então, ser do Exército é que faz os golpistas. Não são os golpistas que pertencem ao Exército. O Exército é a fábrica dos golpistas. Esses caras sem farda, São João, São Jurandir, é um cidadão comum como eu e você. Pediria licença, por favor, me desculpe. Mas não. Eles se arrogam estarem acima de tudo e de todos, com o pé de botina preta no pescoço da democracia, porque vestem a farda verde oliva e as estrelas nos ombros. Que vistam a farda. Que sejam julgados com ela. Com a arrogância, a petulância, a soberba, a blindagem que a farda dá durante o julgamento, mas com o cravaço que essa farda vai levar para nunca mais ser esquecida durante a sentença. Porque ninguém tem dúvida que esses caras serão condenados. E eu gostaria de vê-los fardados. Mas essa